Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao canal Audiência do Trabalho. Não reparem que eu vou ficar olhando um pouquinho aqui para o canto, que eu tenho uma colinha aqui para não esquecer de falar nada para vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer a companhia de todos vocês e fico muito contente que vocês estejam assistindo ao vídeo. Antes, se vocês gostarem, antes que eu me esqueça, já quero pedir para vocês, se vocês gostarem do canal, se inscrevam no canal, deixem um like, que não custa nada para vocês e contribui demais para o crescimento do canal. Antes de eu entrar propriamente no tema do canal, que é um canal que vai tratar da matéria direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito do trabalho na prática e tudo mais, em especial as ocorrências em audiência, eu gostaria de deixar registrado aqui a minha alegria de estar lançando esse canal logo agora, após a declaração da inconstitucionalidade dos pontos da reforma trabalhista que dizem respeito à cobrança de honorários sucumbenciais do trabalhador que perdesse a ação, ou perdesse determinados pedidos, porque eu enxergo isso como um avivamento da possibilidade do trabalhador, que é quem mais sofre na hora de provar seus direitos, de poder entrar com a ação sem ter aquele temor de, por não conseguir provar os seus direitos, ter de pagar a sucumbência do advogado da parte vencedora, porque todos sabem, principalmente os que militam, da dificuldade que é para o trabalhador. A maioria dos pedidos são provados, a maioria é provada através de prova testemunhal, a dificuldade que um trabalhador tem para arrumar essa prova testemunhal. Então, é com muita alegria que eu recebi essa notícia, que eu li a notícia da declaração da inconstitucionalidade pelo STF, dos pontos da reforma trabalhista, que tratavam da condenação em honorários sucumbenciais do trabalhador que perdesse um pedido ou outro, ou perdesse a ação, ainda que ele fosse assistido pela gratuidade de justiça. Isso realmente corrige um equívoco, no meu ponto de vista, da reforma, até porque as alegações que foram dadas para que isso ocorresse não se sustentam. Diminuir o fluxo de demanda aventureira, isso não existe, isso é tão raro que não justifica, no meu ponto de vista, do trabalhador ser penalizado com isso. Mas isso é coisa do passado, o STF já resolveu. O trabalhador que vier a perder a ação ou algum pedido, um dos pedidos, ou mais de um, dentro da petição que ele fez na petição inicial, não mais será condenado em honorários sucumbenciais. O objetivo do canal. Esse canal ele tem por objetivo tratar da questão prática da atuação na seara trabalhista. Nós vamos tratar de questões relativas ao direito do trabalho, questões relativas ao direito processual do trabalho, e o objetivo dele é intercambiar conhecimento. Vocês, através dos seus comentários, me passarem conhecimento e eu, através da minha experiência, passar conhecimento para vocês também. Porque, até onde eu sei, a única coisa que quando a gente divide, ela só aumenta, é conhecimento. Então eu vou passar um pouco do conhecimento que eu tenho e com certeza eu vou receber conhecimento de vocês também, através dos comentários e da nossa interação pelo canal. Vou passar para vocês um pouco da minha qualificação. Sou formado em Direito, pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Sou analista judiciário, área judiciária há 16 anos, trabalho na Justiça do Trabalho há pelo menos 13 anos como secretário de audiência e atuando em tudo que envolve o andamento das ações que foram distribuídas e tudo mais. Então, já são aí 16 anos, em média 15 processos por dia,
muita coisa eu já vi acontecer e isso me credencia, acredito eu, a passar para vocês que essas situações para que possa ser evitado ou possa ser copiado algumas coisas bem-sucedidas que eu vi e que eu vá ver acontecendo nas audiências trabalhistas. Primeiro, eu queria falar que o objetivo do canal além do que eu já falei, eu quero falar tanto para o profissional do direito, quanto para o aluno, quanto para o estagiário, para o público em geral, profissionais de RH, administradores, empregados, empregadores, para a gente poder sanar algumas dúvidas que porventura existam em relação ao direito do trabalho, à atuação da vara do trabalho, na solução dos processos, né? E contribuir de alguma forma para o crescimento de vocês e também receber conhecimento para eu também crescer, tanto na minha como pessoa, como no meu desempenho profissional. Então, indo logo ao ponto, a primeira coisa que a gente tem que fazer eu vou estar olhando de vez em quando aqui para o canto para fazer uma colinha, porque eu não quero esquecer de falar nada para vocês. É importante falar de alguns mitos para aqueles que não têm a experiência da atuação do que acontece numa audiência do trabalho. Eu, antes de me tornar servidor público da Justiça do Trabalho, eu advoguei na seara trabalhista e eu lembro que, primeiro na faculdade, eu imaginava, a gente assistia muito filme americano, né? Eu imaginava que durante uma audiência eu tivesse que ficar citando artigos, usando da oratória e tudo mais, e tinha até medo, adorava até quando adiava alguma audiência, de medo que eu tinha de fazer a audiência. E não é nada disso. A audiência é um ato solene, importante, mas principalmente as audiências iniciais e nos processos de rito ordinário, né, quando ocorrem audiências iniciais, o juízo adota esse sistema de separação das audiências, é super tranquilo, um ambiente favorável, principalmente na Justiça do Trabalho, é um ambiente favorável, receptivo, todos ali estão para resolver o problema, ninguém quer criar problema para nada, e então não tem por que ter esse medo da audiência. Ninguém fica declamando artigo lá, ninguém fica usando da oratória, né? Ali é um ambiente tranquilo, é quase que um bate-papo, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, é importante falar do comportamento durante a audiência. Porque naquele momento da audiência é onde não só o seu cliente, mas principalmente ele e todos os outros participantes da sessão vão ver você atuando na prática, na vida real. E dali eles vão tirar suas conclusões, né, muitas vezes. Então é muito importante o advogado que está ali, a parte, por mais que seja um ambiente tranquilo, a parte ela vem carregada de todo aquele ranço, de toda aquela raiva, de toda aquele rancor. O patrão com rancor do empregado por conta dele ter entrado na justiça. O empregado com rancor do empregador porque não recebeu seus direitos. E o advogado ali é a pessoa que tem que estar tranquila para passar essa tranquilidade para o seu cliente. É um ambiente de extrema cordialidade e tem de ser a forma no trato com as pessoas tem de ser da forma mais educada possível, ainda que você seja amigo do advogado da outra parte, não é de bom tom você se dirigir a ele por você ou chamá-lo pelo nome, é sempre importante você tratá-lo de doutor, para poder manter a liturgia do cargo. Ao se dirigir ao juiz, senhor, doutor, excelência. Eu trabalho há 16 anos na Justiça do Trabalho, em qualquer momento eu me dirijo ao juiz como excelência, como doutor,
E eu já trabalhei com juízes que pediram para mim, você não precisa me chamar de doutor, não precisa me chamar de excelência, mas faz parte da liturgia do cargo. E a forma com que você trata, você vai ser tratado. Então, se você usar de argumentos, de pronomes de tratamento, de acordo com a altura das pessoas envolvidas, isso só tem a acrescentar a sua performance e a forma como você vai ser tratado também. O tratamento também em relação a outra parte, extremamente importante. Conforme eu já falei, o advogado, ele é a pessoa que chega ali para ser o tranquilo, o que vai trazer tranquilidade para o seu cliente. Quantas vezes eu já não vi advogado chegando, parece que ele está mais nervoso que o cliente. E isso não é bom. Às vezes a forma arrogante, prepotente, mal educada de tratar a outra parte inibe que ambos cheguem a um consenso, a um acordo que poderia já solucionar, porque o ser humano ele é apaixonado. Se você mexe com o ego de alguém, se você ofende alguém, isso não contribui nada para a solução do litígio. E às vezes essa forma de atuação agressiva, ofensiva em relação ao colega, em relação a outra parte, só complica. Eu trabalhei muitos anos numa vara do trabalho que tinha um advogado que ele chegava, ele defendia muito o patrão, o empregador. Mas ele chegava, ele tecia tanto elogio em relação ao empregado. Olha, ele sempre foi um ótimo empregado, ele sempre foi, se dependesse do empregador, ele não teria nem saído, e tal. E muitas vezes a outra parte quer ter esse reconhecimento. Às vezes isso só já basta. E era assim, espetacular. Eu que via aquilo todo dia falava, nossa, é espetacular, porque ele chega, ele desarma a outra pessoa. E dali para frente, às vezes não saía acordo, às vezes saía, mas tudo fluía. Ele não deixava, ele tratava bem, mas ele não deixava de defender o cliente e de atuar fortemente em defesa do seu cliente. Mas tudo transcorria numa paz, numa tranquilidade, que eu acho até que até a parte contrária, pela próxima vez eu vou contratar esse advogado para me defender se precisar. Então é muito importante a tranquilidade, a calma e educação, gente. Hoje em dia a informalidade está dominando, mas infelizmente ou felizmente, não sei, a gente não pode levar isso para todos os ambientes. Tem ambiente que a solenidade tem de estar presente. Então, um sim senhor, um doutor, uma excelência, é importantíssimo tratar a outra parte com urbanidade, respeito, né? Ali é um ambiente solene, então você chega já chamando o advogado da outra parte pelo nome, ou fulano, fulano, fulano. Eu, quando comecei a advogar, eu tenho um primo que é juiz, e jovem ainda, e eu fui na vara em que ele era juiz civil, não era juiz trabalhista, e queria pegar um processo que estava em cima da mesa dele. E eu, ao invés de falar, excelência, por favor, posso pegar o processo, eu ficava chamando ele pelo nome. Fulano, fulano, fulano. E ele não me respondia. A hora que eu falei assim, caiu a ficha em mim, né? Eu falei assim, excelência, por favor, posso pegar o processo? Ah, está aqui, doutor. Então, a liturgia do cargo, o respeito do ambiente e na forma de tratamento das pessoas, na audiência e naquele ambiente formal, é importante, tem de ser observado. Só tem a acrescentar. Opa! Vocês me desculpem, tem uma gatinha aqui em casa, minha e das crianças da nossa família, e ela ligou uma caixa de som lá, mas tudo bem. Mas, dando sequência, primeira coisa que eu queria comentar com vocês com relação à prática são as providências que vocês, advogados, no meu ponto de vista, devem tomar após a distribuição de uma ação. Você, advogado do autor, após a distribuição da ação, principalmente agora que você mesmo faz a distribuição, você não leva mais o processo
até a vara do trabalho para ser distribuído e você só fica sabendo a data, só ficava sabendo a data da audiência dali a alguns dias. Agora, quando você faz a distribuição, você já sabe a data da audiência. Então, você viu a data da audiência, você pega e já confere na sua agenda se aquela data vai coincidir com uma outra audiência que já estava designada. E você imediatamente já peticiona pedindo adiamento da audiência. Como não foi, explicando, justificando, óbvio, né? Como ainda não foi praticado nenhum ato, ainda não foi emitida uma intimação, ou seja, ainda não teve movimentação o processo, porque tudo isso gera despesa, uma intimação que é cancelada, tudo isso gera despesa e retrabalho. Você pega e já peticiona imediatamente, informando que você já tinha uma audiência designada para aquela data marcada e pede o adiamento. Muito provavelmente vai ser deferido sem maiores questionamentos o seu requerimento, porque ainda não foi emitida intimação, já não teve trabalho em cima daquele processo. Então, você não está gerando retrabalho no processo. Então, primeira coisa, distribuiu, viu a data que saiu, já pede para se tiver coincidência de datas de audiência, já pede o adiamento da audiência. Grandes chances de ser deferido o requerimento, porque ainda não foi praticado nenhum ato. Outra coisa, advogado do autor. Quantas vezes eu já não vi? Porque assim, quando você distribui uma ação, a notificação que sai para a parte contrária é uma notificação simples, ou seja, não volta para a vara, via de regra, uma informação se o réu recebeu ou não a notificação. Aí o que acontece? Chega no dia da audiência, o réu não comparece. O juiz não tem como saber se ele foi notificado ou não. E principalmente nos dias de hoje, tem menos chance ainda de ter sido cumprida a notificação pela via postal. Então, tem o artigo 16, salvo engano, que da presunção de recebimento, mas se ele não recebeu e provar que não recebeu, não adianta você andar com o processo até lá na frente para depois tudo ser anulado com a comprovação de uma não notificação. Então, é importante uma dica que eu dou é o seguinte: saiu a notificação simples, emitida pela vara, imprima uma cópia da notificação e encaminhe para o réu com aviso de recebimento e informe nos autos o código de rastreamento. No dia da audiência, você vai ter como provar para o juízo que a parte efetivamente recebeu. Porque se chegou aquela notificação que você mandou com a R, o juiz ele vai ter mais chance... Só um segundo, pessoal. Continuando aqui, tive de tomar a bolinha da gata, senão eu não ia conseguir gravar. Então, uma dica que eu dou: distribuiu a ação, a vara emitiu a notificação, imprima essa notificação que a vara encaminhou e encaminhe com aviso de recebimento para o réu. Para você chegar na audiência, se ele não estiver presente, você tem mais subsídio para pedir a aplicação da súmula. E o juiz também, imagino eu, vai se sentir mais seguro em conceder a aplicação da pena de revelia e confissão ficta, né? Algumas medidas que devem ser tomadas por advogados de ambas as partes. Muitas vezes, quando você distribui a ação, ela é designada audiência para determinado dia, mas pode acontecer inúmeras coisas. A outra parte pode pedir adiamento, porque no dia da audiência ela já tinha outra designada. Pode ter tido uma pane de energia, várias coisas. Ter modificado, não vai funcionar a vara naquele dia por conta de uma questão, por exemplo, de queda de energia, etc. e tal. Então, se você sai do seu escritório e vai para a vara e chega lá
e descobre que não vai acontecer audiência naquele dia, você teve despesa com deslocamento, o seu cliente, se já estiver trabalhando, perda de dia de trabalho, se for pelo reclamado, o preposto, que às vezes é um gerente, se for empregado, que foi tirado do seu posto de trabalho. Então, consulta o processo na véspera para ver se aquela audiência continua marcada, continua designada. Isso vai te gerar uma economia gigantesca de tempo. Você fica no seu escritório, você não pode perder tempo. E uma coisa simples, consultar o processo na véspera para ver se a audiência continua designada para aquele dia que estava na notificação. No dia da audiência, consultou na véspera, no dia da audiência, antes de sair do seu escritório, liga na vara do trabalho para saber se as audiências designadas para aquele dia ocorrerão. Porque pode ter acontecido o imprevisto naquela manhã. Então você consultou na véspera, estava designada, mas naquela manhã aconteceu um imprevisto na vara e não vai ter a audiência. Entra em contato com as partes e com as testemunhas na véspera e no dia da audiência para lembrá-las do ato, confirma com elas o local onde a audiência vai ser realizada. É muito comum, eu já vi advogados chegarem desesperados lá na vara do trabalho, que o cliente não chega, a testemunha não chega, liga, ao invés de ir para a vara do trabalho, foram para o Ministério do Trabalho e Emprego, para o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, foram para a Procuradoria do Trabalho, foram para o INSS, foram para o Fórum da Justiça Estadual, foram para o Fórum da Justiça Federal. Então, com um ato simples, liga e confirma o endereço da Justiça, vai ser, a audiência vai ser realizada na vara do trabalho, o endereço é esse, é próximo a tal coisa. Então, um ato simples, que olha, não sei vocês, mas dependendo da situação, dá até para infartar com uma situação dessa. Então, um ato simples, liga, marca, confirma o local e etc. e tal. No caso, hoje em dia a gente tem realizado audiências virtuais, encaminha o link para a parte, para a testemunha, entra no aplicativo que a gente usa, o Zoom, testa o Zoom com a parte, com a testemunha, para familiarizá-los com o sistema. Você só tem a ganhar com isso, porque tecnologia para os mais novos é uma maravilha, mas nem todo mundo tem facilidade de mexer, né? Então você fazendo esse teste antes, você já familiariza a pessoa com o sistema e tem grande chance de tudo correr bem no dia e você não ficar passando apuro porque a parte não consegue acessar e tal. Embora não vai ter nenhum prejuízo, porque se ela não conseguir acessar efetivamente por problemas técnicos e tal, a audiência vai ser adiada e vai dar tudo certo. Aqui, ó, pra vocês não falarem que eu tô brincando. Aí, quem que aparece, ó. Ei, xarope. Vai pra lá, vai. Gente, por hoje é só. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, não custa nada para vocês e ajuda demais o canal. Eu estou começando assim dessa maneira, esse é o primeiro vídeo. Eu peço para vocês que façam comentários, que deem dicas de como melhorar, o que eu deveria fazer e etc e tal. Vai ser uma honra para mim, dentro do possível, atender, e o que for possível fazer para melhorar, com certeza eu vou fazer. Troquem suas experiências comigo, me digam o que vocês acham legal, o que vocês não acham, se gostaram dessa primeira aula, e não deixem de se inscrever, compartilhem o vídeo, e daqui para frente mais coisas virão, e com certeza tanto eu quanto vocês, acredito, vamos crescer em conhecimento e vamos melhorar nossa atuação no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho. Um grande abraço, foi um prazer, fiquem com Deus e até a próxima.